E há poucos dias completou um mês do terremoto que abateu uma das mais antigas e conhecidas varejistas do Brasil, a Americanas. A hecatombe da Americanas impressiona primeiro pelo tamanho do rombo, que o mercado inclusive já fala abertamente que foi fraude. São mais de 40 bilhões de reais. Também impressiona pelos estragos que provocou nos mais variados setores da economia, de bancos a fabricantes de eletrônicos aos investidores minoritários. Mas agora eu vou chamar a atenção para uma reflexão que o caso levanta sobre o setor inteiro do varejo. Onde ele está e para onde vai o varejo brasileiro? Eu vou receber em nosso estúdio agora o economista Vandick Silveira, sócio fundador da EducPay e da Mind Academy. Vandick, brigadíssimo, é uma grande questão, hein? Qual o futuro aí do varejo? Obrigado pela presença no Business. Olha, eu já vou começar falando, porque muitos especialistas, incluindo você, e muitos investidores do varejo, eles já diziam bem antes da Americanas estar aí no centro do maior escândalo corporativo do Brasil, que o varejo vai se concentrar em poucas empresas no mundo, poucos players. Por que isso vai acontecer? Bruno, eu tenho estudado, analisado o setor de varejo por muito tempo, porque esse é um setor super importante do ponto de vista de emprego. Por exemplo, no Brasil, o Carrefour é um dos maiores empregadores, o grupo, o GPA, etc. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos com o Walmart. O que eu vejo? Os grandes ganhos de escala, a necessidade de ter custos em queda e margens que hoje giram em torno de 3%, 5%, 5% se você for muito bom, eles são muito baixos mediante a quantidade de investimento que tem que ser feita em tecnologia de ponta, principalmente em ciência de dados, captura de dados, para você não só saber exatamente quem é o seu cliente, mas principalmente antecipar o que essa pessoa vai fazer. E esse é o caso da Amazon. Esse é o caso do Alibaba. Esse é o caso de Mercado Livre. Então, o que eu vejo? Que com essa necessidade de queda de custo médio, né, do custo de operação, o custo com o fornecimento de materiais, essas economias são tão necessárias que o volume tem que ser gigantesco. E nenhuma operadora de varejo, e eu digo isso principalmente no Brasil, tem a condição de obter essas economias de escala. Quer dizer, elas estão, as gigantes aí do comércio eletrônico, você citou três já, né? A Amazon, Mercado Livre e a Alibaba. Elas estão tão avançadas em termos de tecnologia que o varejo local, isso não só no Brasil, não, no mundo, ele não consegue competir de igual para igual. O setor está sob disrupção total. Nós estamos assistindo agora um setor tão básico da economia do mundo ser disruptido na sua essência. Por exemplo, varejo para mim tem dois elementos fundamentais, que é essa tecnologia, esse profundo conhecimento através de dados do seu cliente, a robotização da operação de entrega, a operação de selecionar, empacotar. E depois você tem uma outra variável que é chave, além da tecnologia, que é logística. Então, a meu ver, o negócio do varejo é tecnologia e logística. Não, porque quando a gente fala de Amazon, a gente dá aqui no Business, os caras têm 370 mil robôs. Exatamente. Agora, a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre inteligência artificial. É um assunto recente por causa do ChatGPT aí. Como é que a inteligência artificial ajuda essas varejistas? E o nosso varejo local, ele está preparado para essa inteligência artificial? Na América Latina e no Brasil, a única empresa preparada para isso é o Mercado Livre. É o Mercado Livre. É o Mercado Livre. Uhum. Para mim é uma surpresa que as lojas americanas, lá no final dos anos 80, quando a gente começou a ter o processo de internet, etc., venda online, começo dos anos 90, depois chegamos a 2000, onde grandes empresas explodiram em varejo digital, que as americanas não se transformaram no Mercado Livre. O Mercado Livre é o Mercado Livre não porque abriu lojas em todos os lugares e ficou uma empresa conveniente do ponto de vista físico, mas a conveniência digital
associada com a capacidade de entrega rápida e certeira. Então, essa tecnologia, quando a gente fala de tecnologia de inteligência artificial, ela consegue fazer cruzamento de dados e antecipar o tipo de combinação de produtos que você vai oferecer para o seu cliente no globo. Você está me falando, então, que uma varejista antecipa o comportamento de uma região e de uma sociedade? Ela sabe, exatamente. Porque, por exemplo, numa região que você está falando é o seguinte, numa região aqui se consome mais determinado produto, na outra consome outro, e ela consegue identificar, em termos de logística, ela ajuda? Ela faz exatamente isso. Ela sabe quem consome o que, aonde, por CEP. Por CEP. Na minha empresa, nós sabemos quem consome educação e quanto está disposto a pagar por CEP. Então, eu estou fazendo isso, eu sou um pequeno empresário. Imagina o tamanho de uma empresa como a Amazon, um Alibaba, com a capacidade de pegar dados, massas de dados, decompor esses dados e entender, por exemplo, a demanda vai subir porque tem gente disposta a pagar mais por chocolate e fraldas nessa região. E aqui em São Paulo nós temos, vamos dizer assim, uma diminuição da idade, um aumento da idade média, nós temos produtos geriátricos em maior demanda. Tudo isso, ele consegue fazer isso. Ele cruza com dados de PIB, ele cruza com dados de demanda, renda disponível, compras passadas, combina o seu estilo de vida, as suas características demográficas. Mapeia tudo e fala. E aí tem a grande oportunidade, que daí é a tecnologia logística. Porque esses centros de abastecimento, esses centros de distribuição, aliás, eles vão ser abastecidos periodicamente com aquilo que está lá. E na hora que começa a mudar a demanda, as preferências, eles notam aquele tipo de movimento, é como se a gente conseguisse notar o movimento das placas tectônicas debaixo do oceano que vai formar um maremoto. Agora, você está me falando o seguinte, qual é o futuro do varejo? Vão sobrar poucas? Poucas. E o que vai acontecer com as que a gente conhece? Serão poucas e boas. Eu não sei se vão ser 5, se vão ser 8, eu tenho certeza que não vão ser 20. Isso eu tenho certeza absoluta. E o que você acha que vai acontecer da Americanas? Ela vai quebrar. Você acha que ela quebra? Ela vai quebrar. Ela vai quebrar porque ela não tem uma estratégia convincente desde o começo dos anos 2000. Ela tomou uma decisão de ocupar espaço físico e não se transformou digitalmente, tecnologicamente, né, num titã que pudesse fazer frente ao que estava acontecendo com o movimento do Mercado Livre e mesmo da Amazon. Então, ela optou por um modelo de negócios que é extremamente ultrapassado, que exige estoque físico dentro de loja, em locais que o aluguel é caro, ou você tem que comprar aquela estrutura de real estate. Quer dizer, o modelo não faz sentido em nenhum aspecto. Bom, nós recebemos aqui o Vandick Silveira, obrigado pela presença, Vandick, e a gente vai seguir aí acompanhando esse caso que vai longe ainda da Americanas. Muito obrigado, né? viu?